Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Na noite de hoje, nós vamos falar um assunto muito importante, né? Como é importante todos os assuntos ligados à doutrina que nós abraçamos, doutrina esta que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar. Baseado nas obras fundamentais da doutrina, como o Livro dos Espíritos, da Gênesis e outras, nós vamos hoje falar sobre os reinos da natureza, né, e as interações com o ser humano, né, mais do que a evolução do princípio inteligente, meus irmãos. Para nós entendermos com mais profundidade tudo isso, lá no Livro dos Espíritos nos diz assim, que os elementos gerais do universo é o espírito, que é o princípio espiritual, né? E a matéria primitiva, que é o princípio material. Então Deus, né, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele criou este princípio inteligente, né? E a nós, simples e ignorantes, meus irmãos, quer dizer, tivemos a mesma partida, todos nós, ainda sem o conhecimento, sem ainda a inteligência, mas Deus nos deu a oportunidade de fazer esse crescimento, essa evolução, através da matéria, porque o espírito, nós espíritos, só evoluímos através da matéria. E, meus irmãos, nós saímos de Deus simples e ignorantes, e através das sucessivas encarnações, nós retornamos a ela, a Deus, através do amor e da sabedoria. Então, todos os reinos, meus irmãos, têm, digamos assim, ele tem o mesmo princípio, não é? Que vem de Deus, e Deus está acima de todos, meus irmãos. Divisão na natureza que nos alberga na presente encarnação. Sob o ponto de vista material, nós podemos classificar, digamos assim, em seres orgânicos e seres inorgânicos. Seres orgânicos que seriam seres com vida, digamos assim, né? E os inorgânicos seria a matéria inerte, né? E sob o ponto de vista moral, temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino hominal, e estamos, meus irmãos, a caminho do reino angelical. Como nós vemos aqui nessas representações, meus irmãos, o nosso planeta Terra, no passado, ele era um bloco. Depois, com o tempo, com a evolução, que tudo evolui, né, meus irmãos, eles vão se separando. São as últimas separações, né, que vão, digamos assim, hoje temos essa constituição aqui no planeta, né, da nossa Terra. Reinos da natureza. Segundo a doutrina espírita, tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo, que nós passamos, já fomos átomos, e seremos arcanjos, ou espíritos puros, meus irmãos. Essa é a nossa evolução, né? Porque nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, e uma vez criado, meus irmãos, não haveremos de morrer. Morre o corpo, que é uma matéria, que é uma vestimenta, porém nós continuamos a nossa evolução espiritual. Dentro da ontogênese espírita, que não é nada mais que é uma teoria doutrinária da criação dos seres, né, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral. Então, uma vez criado por Deus, nós passamos por todos os reinos da natureza, meus irmãos. Em cada reino, nós desenvolvemos certos atributos
que vão se somando na escala evolutiva. Até o reino nominal, o reino angelical, diz assim: teoria doutrinária da criação dos seres revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o nominal. Essa teoria da evolução é mais audaciosa do que Darwin, né? Que assim nos diz Herculano Pires. Então, a evolução do princípio inteligente, meus irmãos, ele evolui aprendendo com a evolução da matéria e dos seres vivos. O princípio inteligente estrutura a matéria e provoca a sua evolução. Do princípio inteligente evoluído, Deus individualiza o espírito. Então saímos lá como um átomo, né? Como um elétron, daí vai formando o átomo, as moléculas, as células, os tecidos, daí o vegetal, o animal, até o reino angelical, nominal e angelical, meus irmãos. Então diz assim, Leon Denis, a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e sublima-se no anjo. Então, em cada uma dessas fases, meus irmãos, existe uma zona intermediária, como se pode verificar nos estudos científicos, né, que nós vamos apresentar logo em seguida, meus irmãos. Com isso, lá no reino mineral, que são os minerais, como o rubim, a prata, o ouro, né, as pedras, a gente pensa que tudo isso aqui está parado. Essa pedra aqui representa que está parada, não, mas está tudo em movimento. Existe um movimento que chama homeostasia, o movimento homeostático, que é o equilíbrio dinâmico, está tudo em evolução ali. Então, aqui, por exemplo, num pedaço de o átomo, e esse átomo, ele tem o próton no seu centro, e em volta giram os elétrons, entende? E outros mais elementos. Então está tudo em movimento, né, meus irmãos? Nada está parado. Então, esse reino mineral, ele é constituído de matéria inerte. Existe a força mecânica, ele não tem vitalidade, não tem movimentos próprios, é formado apenas pela agregação da matéria, como nos mostra aqui. Não é, meus irmãos? E a características básicas desse reino mineral é a atração, né? As reações, digamos assim, químicas que acontecem, meus irmãos. Por exemplo, o oxigênio que nós respiramos é formado pelo hidrogênio e oxigênio. Duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E forma, digamos assim, o ar, né? E forma água, né? E assim por diante, meus irmãos, né? Então, o oxigênio, que é o ar, o hidrogênio, que também é uma substância química, juntas formam água e assim por diante. E o reino mineral, o intermediário que existe nele, por incrível que pareça, meus irmãos, pelos estudos realizados, é da geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas, como aqui mostra. Entende? O cristal não é muito estudado no meio científico, meus irmãos. Todas as propriedades dos cristais, aqui. Então, neles, algo se aproxima, digamos assim, do ser para outros reinos da natureza, né? Então, do reino mineral, tem um intermediário, que são os vírus nas estruturas cristalinas. Daí o reino vegetal, né, que vem em seguida. São manifestações mais avançadas, são compostos de matéria inerte, dotados de vitalidade, vida orgânica, já começa a ter a vida orgânica, não pensam, não têm percepções, não têm sensação de dor. Porém, uma das suas características, meus irmãos,
É a sensação, eles têm sensação. Não tem vontade, não tem consciência de si mesma, possuem um instinto natural e cego, e o instinto de conservação ele é mecânico. No entanto, meus irmãos, tem experiências que fala, por exemplo, esse experimento foi feito dentro de uma estufa que tem muitas flores, plantas, e daí eles colocaram um eletrocardiógrafo, que aqui está representado, né, meus irmãos? E que é utilizado para medir, né, as reações do nosso coração, não só das pessoas, como dos animais também, né? E ali, qualquer movimento, qualquer reação é acusado, digamos assim, nesse aparelhinho, que é o eletrocardiógrafo. Então colocaram em algumas plantas, ali naquela estufa, né? Eles notaram que estava tudo tranquilo, mas quando vinha um funcionário ali, que era responsável pela limpeza, né, daquelas flores, chegavam lá, as flores secas, arrancavam, tiravam, limpavam. Então, toda vez que entrava essa pessoa que fazia isso aí, daí pegava algumas plantas daquela ali, que estava assim deteriorando, arrancava e tocava o fogo, ali acusavam no eletrocardiograma, né? Então, as outras pessoas poderiam entrar numa boa. Quando entrava aquela pessoa que fazia essa limpeza, fazia essa ali, né, naquela estufa, as plantas ficavam muito agitadas, mostrando que elas têm sensações, né, meus irmãos? E tem outras coisas mais, né? E no momento ficamos com esse exemplo aí. A intermediação entre o reino vegetal e o reino animal, se nós, meus irmãos, conhecem as plantas carnívoras, né? Eles estão ali, né? Não se movimentam, porém eles têm um movimento o quê? Insetos que se aproximam delas, eles se alimentam desses insetos, né? Então, mostrando que isso aí é uma transição entre o vegetal até o animal, menor que seja, que são os anelídeos ou os vermes, né, meus irmãos? Então no reino animal se diferencia dos demais reinos, né? São constituídos de matéria inerte também, porque tem os minerais no nosso corpo, né? São dotados de vitalidades, né? Tem vida, tem espécie de inteligência instintiva limitada, com consciência da sua existência e da sua individualidade, à medida que eles vão saindo daquela alma-grupo, né, daquela evolução de matilha. O animal, por exemplo, doméstico, o cachorrinho, o gatinho, que nós criamos em casa, dois ou três animaizinhos, cada um tem uma personalidade, entre aspas, né? Cada um tem o seu jeito, sua vontade. Uns são mais agressivos, outros são mais dóceis, né? Uns são mais barulhentos, outros são mais quietos, né? Então eles têm suas características, né? E eles, digamos assim, não agem só por instinto. Tem casos que ele se feriu com uma ferpa muito grande e, por incrível que pareça, ele procurou um consultório veterinário que tinha na região, né? Ele observou, foi lá e latia, né? Daí o veterinário, mas quem que pode ser? O que pode ser? É o cachorro lá fora. Daí mandou pegar o cachorro, ele veio lá, ele notou que na patinha dele tinha uma ferpa, né? E arrancaram aquela ferpa, cuidaram dele, ele melhorou, foi embora. Era um cão de rua, assim como nós dizemos, né? Foi embora. Um ano depois, ele de novo aparece lá, sozinho, late, como se batendo na porta, e corre um pouco para frente, para trás. Daí o veterinário ouviu aquilo, o pessoal ouviu, foram ver aquele, né? O cachorro ficou marcado, né? Por isso, né? Ficou conhecido, mas fazia um ano que ele não aparecia ali. Daí você vai ver o que ele quer aqui. Bem lá, então, latia e saia correndo. Daí foram atrás do cão, estava outro cão já bem mais machucado, com o mesmo problema, bem mais sério. Então ele levou o amiguinho dele lá, pegaram o cachorro, os atendentes levaram e tiraram e cuidaram dele.
Então, língua dos sinais tem caso de orangotango, um gorila, né? Que ensinaram as linguagens de sinais. E esse gorila, né? Ele conseguia se comunicar com as pessoas. Algumas palavras, algumas coisas assim, bem interessante, meus irmãos. Então, a gente nota então que no reino animal, além do instinto, alguns têm certos atos combinados de vontade, de inteligência, né? De agir num sentido determinado, de acordo com as situações. São utilizados cães para detectar, digamos assim, drogas, né? Tóxicos, né? Nos aeroportos, em qualquer lugar, né? Cães que conduzem as pessoas destituídas da visão, não é, meus irmãos? Então eles estão ali. Então há neles uma espécie de inteligência. Não há muita criatividade como no reino hominal. O livre-arbítrio deles é restrito ainda à vida material. E a sua característica básica é a elaboração dos instintos, né, meus irmãos? E a intermediação, segundo os estudos, do animal e hominal, que seria o reino hominal, né, dos homens, está o antropóide, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Diz assim Darwin: a compaixão com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Falai aos animais em lugar de lhes bater, dizia Tolstói. Né? E aqui tem a evolução do princípio inteligente, né, meus irmãos? Lá, saindo lá das suas origens, do início, né? E vai indo, né, meus irmãos? E até chegar no estágio que nós nos encontramos, né? Aqui é a mesma coisa também. Daqui parte, né? E vai evoluindo até espíritos puros. Lá dos antropóides, que fazemos parte, digamos assim, esses intermediários, né, entre o animal e o ser humano, tem os proxímios primitivos, que ele deu origem a todas essas classes de macacos do Novo Mundo, macacos do Velho Mundo, o gibão, o orangotango, o gorila, chimpanzé e o homem, né, meus irmãos? E sabe que agora, com os estudos mais aprofundados sobre do DNA, né, chegaram à conclusão que o número de DNAs com relação ao homem, do chimpanzé para o homem, a diferença é de apenas 1%, meus irmãos, em torno de 1%. Quer dizer, pouca coisa, né, que nos difere, digamos assim, que nos diferencia dos animais, né? Com tudo isso, ainda há em questão, né, de que o elo perdido com os estudos dentro da doutrina espírita, porque até agora não chegaram a identificar um animal, digamos assim, que seria aquele elo perdido entre o animal, né, e o ser humano. Porém, lá nas obras espíritas, nos diz assim, né, essa transição do reino animal para o homem. O elo é o elemento intermediário que liga duas partes de um determinado sistema. E diz assim lá, né? A ausência de elos nessa transição deve-se à evolução que se processa também fora da matéria, podendo nesse estágio, onde o princípio inteligente encontra-se revestido somente da protoforma espiritual correspondente à espécie, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião no plano terreno. Né? Antes do homem aparecer aqui no plano terreno, né, ele já tinha feito essa transição em outros planos, meus irmãos. E para nossa apreciação, imagens vale mais do que palavras, né, meus irmãos? Vale mais do que palavras.
Então, no reino nominal, tem tudo que existe nas plantas e nos animais, e nos minerais também. Domina todas as outras classes por sua inteligência ilimitada. Não é? O reino nominal, sua inteligência lhe dá consciência do seu futuro, percepções das coisas extramateriais, conhecimento de Deus, que já vem embutido em nós, meus irmãos, na nossa consciência. Né? Então, o reino nominal diz assim: o princípio inteligente, esse princípio inteligente que foi criado por Deus, estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato, o cheiro, nas plantas, o gosto, nos animais, a linguagem. Nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Esta atividade refletida, esta inteligência, essa por sua vez a razão e finalmente a responsabilidade. No estágio que nós estamos vivendo, aumenta a nossa responsabilidade e o nosso livre-arbítrio, nos direciona na nossa caminhada evolutiva. Então, uma recapitulação simples, Reino mineral é atração, reino vegetal é sensação, o reino animal, o instinto, e reino nominal, livre-arbítrio, pensamento contínuo e razão. Então, é no reino nominal, meus irmãos, que é o aparecimento do pensamento contínuo, do livre-arbítrio, da responsabilidade moral nossa. E esse, meus irmãos, ele passa pelos 3 reinos da natureza: mineral, vegetal e animal. Transformação gradual do princípio inteligente até a condição de espíritos, início da humanidade. Está lá na pergunta 607 do Livro dos Espíritos. E o próximo passo, meus irmãos, que nós estamos realizando, seria o reino angelical ou de espíritos puros. Essa é a nossa caminhada. Isso aqui é um resumo, para ficar bem mais explícito, meus irmãos, a teoria da evolução segundo a doutrina espírita. Deus, que está acima de tudo, e os seres inorgânicos, mineral, atração, matéria inerte, vegetal, sensibilidade, matéria inerte e vitalidade, reino animal, instinto, vitalidade, inteligência instintiva, individualidade, reino nominal, a razão. E de base, inteligência limitada, livre-arbítrio, consciência do futuro, percepções das coisas extramateriais e conhecimento de Deus, a caminho do quê? Do reino angelical, que é a sublimação, em que nós seremos anjos ou espíritos puros, meus irmãos. Esta é a nossa caminhada. Assim como nos seres humanos, os animais também desencarnam. Então diz assim, Pitágoras, em 570 a.C. a 595 a.C., diz assim: os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Não é igual a nossa, ainda é um princípio. Porém, digamos assim, ele está a caminho. O animal aqui, aquele equino, foi enterrado, porém, a sua parte espiritual está aqui ao lado. Junto, assim como nós temos o nosso corpo físico, o perispírito e o espírito, que somos nós, nós só somos visualizados pelo corpo físico, Quando nós desencarnamos, o que acontece? Esse corpo desaparece, ele vai fazer parte, digamos assim, da natureza. O pó veio e para o pó voltará. E o espírito é acompanhado pelo perispírito, que também é matéria, mas numa outra dimensão, que não são acusados, digamos assim, pelos instrumentos, agora no momento, pelos que a ciência nos oferece, pelos instrumentos que a ciência nos oferece. São percebidos pelos médiuns, que têm essa capacidade de visualizar a outra dimensão. Então aqui,
Então, os animais têm corpo, perispírito e princípio espiritual, né? Nos mostrando. Assim como nós temos os nossos centros de forças, como mostram os chakras, que chamam, o coronário, né? O frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, genésico, e não gástrico e genésico ou fundamental, os animais também possuem chakras, meus irmãos. Também faz, por exemplo, a acupuntura, em que é uma medicina que utiliza esses pontos energéticos pressionado através de agulhas ou através de massagem, palpação, né? Então, tanto os homens possuem esses chakras, esses pontos energéticos, como os animais também. São tratados também pela acupuntura, né? Aqui está a dona chorando o desencarne do seu cão, mas ele está ali do lado. Diz que eles permanecem um tempo conosco, até para a próxima encarnação. Então, o que mais me atrai, diz assim Chico Xavier, nos animais, é que eles não usam palavras, eles usam sentimentos, né? Quem convive com os animais, né, sabe perfeitamente que os animais têm uma maneira de ser. Muitas vezes nós falamos e eles entendem o que nós dizemos, né? O olhar, gestos nossos, é o suficiente para os animais nos entender, né? E Chico tinha uma cachorra dele, que era chamava-se Boneca. Ela como que gostava tanto do Chico que ela chegava a lamber o rosto como se quisesse beijar, né? E lá em casa também tem um cachorrinho que faz a mesma coisa, né? Do modo geral, quem tem cães, gatos, sabe dessas carícias. Então o Chico dizia assim, tem uma historinha, né? Ô Boneca, eu estou com muitas pulgas. O que ela fazia? Já coçava o peito do Chico, né? Como se querendo, com o focinho, querendo catar as pulgas, né? Lá no livro dos Espíritos, na pergunta 596, diz assim: conforme conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação, o símio, quer dizer, o macaco, imita os gestos, né? Tomando água que nem fosse nós humanos, né? Tomando, né? Certos movimentos, né? E os pássaros, como é o papagaio, imita a voz humana, né? Então, e daí outra pergunta que foi feita em 597, diz assim: os animais têm um princípio que sobrevive ao corpo, mas é inferior a do homem, diz assim. Ele tem um princípio, sim, mas é inferior. Daí ele faz uma comparação bem interessante para o nosso entendimento, meus irmãos. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma humana e Deus. Não é, meus irmãos? Os animais têm muitas coisas a caminhar, assim como nós também temos muito tempo, né, para a nossa evolução, até chegar nas condições de espíritos puros, meus irmãos. Aqui, né, existe lá colônias espirituais que albergam, digamos assim, os animais, que lhe fica o tempo necessário, né, para reencarnar, né? Eles são cuidados por entidades espirituais, né, que cuidam desses animais, né? Se vocês notaram, tanto na leitura do Nosso Lar, como no filme Nosso Lar, apareceu animais, né? Aqui são cenas, né, lá de Chico, lá na colônia Nosso Lar, né? Eles iam também buscar resgatar as pessoas que estavam nas zonas umbralinas. Veja só, né? Quando Valdo Vieira não, o André Luiz, ele foi visitar o seu lar depois de desencarnado, quem foi que recepcionou ele, você lembra? Foi o cão dele, que foi lá e reconheceu. Nós vamos dizer por que isso. Por que o animal reconheceu André Luiz, né? Os outros não viam, mas eles estavam vendo. Muitos falam assim que os animais são médios, mas na realidade não, meus irmãos. Tem um livro de Irvânia Prado, meus irmãos, que é Questão Espiritual
espiritual dos animais, que é interessante, quem não leu, ler, né? Ele defende a tese de que os animais são seres em evolução, tanto orgânica como espiritual. São nossos companheiros de jornada, merecendo ser respeitados e, sobretudo, amados. Diz assim: por mais que acreditemos que os animais possuem algum tipo de mediunidade, é preciso entender que eles não têm um organismo perispiritual nem físicos capaz de estabelecer uma comunicação no nível espiritual. Porque médium que eles são intermediários, né? Eles não têm como captar os nossos pensamentos e transmitir a frente. Não. E seus perispíritos não existem estruturas energéticas que permitam a comunicação mediúnica. Nos animais não existem elementos na consciência capazes de servir como símbolos para as expressões de conteúdo intelectual dos espíritos desencarnados. Porém, meus irmãos, os animais são naturalmente videntes. Eles veem espíritos nas duas dimensões, físicas e espirituais. Eles têm essa facilidade, mas eles não sabem se estão encarnados ou desencarnados. Quem tem um animalzinho em casa, e quem tem normalmente mediunidade, sabe perfeitamente que os animais identificam seres ali dentro da nossa casa, espirituais, não é, meus irmãos? Porém não tem mediunidade, pois para tal teria que ter uma consciência, né? Isso tem um livro bem interessante, se meus irmãos quiserem, Todos os Animais Merecem o Céu, de Marcel Teto, que é um livro, né, desse nosso irmão, que também é veterinário. Mediunidade dos animais, né? Eles estão aqui, mostra, né? A pessoa desdobrou-se e encontrou-se com o cão que também está desdobrado, né? Aqui, quem já não viu, quem tem gato, não viu o gato olhando para um lugar todo daquele jeito assim, armado, né? Sabe que eles percebem. Então, existem uma pergunta que foi feita, né? Existem espíritos errantes de animais no mundo espiritual? Daí o que diz os espíritos? Que os animais não permanecem em estado errante, como nômades. Explica o porquê. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Outros animais não têm a mesma faculdade. Tem colônias espirituais. Quando eles desencarnam, eles vão para lá e já são tratados para o seu reencarno, né? Assim como aconteceu com Chico, né? Que ele tinha um cão que chamava-se Dom Pedrito, né? E morreu o cão. É um cão que o Chico gostava tanto. Quando o Chico rezava, ele rezava junto, com a cabeça de joelhos, com a cabeça debruçada na cama, né? O cão, o Dom Pedrito, fazia a mesma coisa, entende? Era o companheiro dele ali, né? Possivelmente lambia os seus pés, aqueciam os seus pés, né? Que Chico passava madrugada fora, psicografando obras, né, meus irmãos? E um dia ele desencarnou, né? E o Chico ficou muito triste. Um dia ele estava andando na rua e daí ele sentiu que alguma coisa estava acompanhando. Quando ele olhou para trás, era um filhotinho, né? Daí o que diz Emmanuel, né? É o Dom Pedrito de volta, Chico, né? Foi, né? Veio, né? E aqui fala também sobre a reencarnação dos animais, a união do princípio do espermatozoide, o óvulo que forma o ovo, né? Que vai se multiplicando até o animal que no plano físico também vai ficando miniaturização do gorila aqui no caso, né? E até que ele reencarnar, né? Como acontece com os seres humanos. Com tudo isso, meus irmãos, as imagens valem mais do que 1000 palavras. Nós já mostramos, né? Uma mãe amamentando seu filho, a mesma forma aqui, né?
seus filhotes, ali também, né, meus irmãos? Aqui um caso, né, lá na Índia, né? A mãe amamentando o filho e o macaquinho, né? E aqui os macacos, isso já aconteceu na minha casa, né? Que morreu a gata, a mãe, né? A gata. E nós tínhamos a cachorrinha, a Xirra, que deu de mamar para os gatinhos, né? E interessante, né? Os agricultores expulsaram uma porção de macacos que estavam lá se alimentando nas plantações de arroz. Rita ficou um para trás, um filhotinho para trás. Ele ficou abandonado. E o que aconteceu? A cachorra que ela tinha, né? Que tinha lá, ela deu de mamar para o macaquinho órfão. Então a própria natureza é solidária, né, meus irmãos? Então, com tudo isso, para maiores conhecimentos em torno desse assunto, a gente recomenda, e dúvidas que possivelmente devem existir, né? Nós recomendamos o livro de Durval Ciampone, que é Evolução do Princípio Inteligente, além das obras do livro dos Espíritos, que também traz muitas coisas interessantes, meus irmãos, né? E meus irmãos, com isso nós encerramos, né? Que Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. Obrigado, meus irmãos, pela atenção. Que Deus nos ilumine. Que assim seja. Pessoal, nós iremos agora para a segunda parte do passe. E na segunda parte do passe, nós vimos para o trabalho pelo passe, nós não temos o passe dentro da sala, o nosso passe é